Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, não podemos desobedecer o Senhor. Nós temos exemplos na Bíblia, e um deles que a gente vê de desobediência e que se corrompe ao final de sua vida é Salomão. Ele simplesmente desobedeceu aquilo que estava na palavra e se corrompeu, fazendo coisas que era dito a ele que não deveria, que não poderia fazer. Como está lá em 1 Reis 11, 1 e 2. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Então Salomão desobedeceu e ele casou com diferentes mulheres de diferentes nações, com diferentes deuses. O que aconteceu? Ele se corrompeu, ele se perdeu. E por causa disso, o reino foi justamente dividido. Que a gente aprende sobre isso. Essa é a questão. Quando nós desobedecemos, ou seja, existem dois aspectos que a gente pode falar: a desobediência pela falta de conhecimento e a desobediência mesmo consciente. Salomão tinha tido, Deus tinha falado com ele duas vezes, ele com certeza conhecia a lei muito bem, era uma pessoa estudada, achava que não iria se corromper, mas se corrompeu com toda a sabedoria, com tudo que tinha recebido. Será que nós podemos ser melhor do que ele? Não. Por isso a gente precisa. Eu acho que o fundamento das nossas vidas e que a gente precisa entender é um só. Precisamos conhecer o nosso Deus. Conhecer não na letra somente, ou seja, não é só lendo a palavra, mas precisamos meditar, refletir e ver como isso impacta nas nossas vidas e agirmos, à medida que a gente cresça na fé, agir segundo aquilo que a palavra nos fala. A gente precisa crescer, amadurecer nesse sentido, de revelar o Senhor, de expressar o seu reino, de revelar sua glória. Não existe outra maneira e a gente precisa entender isso, crescer, amadurecer, deixar a maneira de pensar do mundo. A gente precisa rejeitar as obras, mas a gente só pode rejeitar essas obras se nós entendemos quem somos, o que recebemos de Deus, a sua vontade, o seu plano para as nossas vidas. Não tem outra maneira. E assim a gente pode caminhar na direção da vontade de Deus. Conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade é fundamental, é extremamente importante, porque quando nós crescemos na fé e entendemos e compreendemos a obra de Deus em nosso favor, nós revelamos temor, e revelando o temor, nós caminhamos na direção da vontade do Pai. Agora, se nós nos deixarmos nos envolver pelas coisas desta vida, pelos deuses deste mundo, correndo atrás de riqueza, de poder, de glória, certamente nos corromperemos. E isso a gente não pode fazer, porque nós somos expressão de nosso Deus, devemos santificar o seu nome e revelar sua glória. Nós cometemos muitos erros, muitos pecados, por ignorância ou por não estarmos atentos e vigilantes. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e caminhar para a maturidade, crescendo no Senhor, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.